Sejam muito bem-vindos ao IoT Solutions Cast, o podcast do Grupo Virtuais, que tem por objetivo de trazer toda semana novidades e conteúdos do universo de internet das coisas no Brasil e no mundo. Eu sou o PC Nascimento, o cara de produtos e o seu host nesse episódio. E nesse episódio nós voltamos mais uma vez trazendo pessoas que atuam nas diversas vertentes da indústria de internet das coisas no Brasil para falar sobre temas interessantes da tecnologia, sobre como aplicar essa tecnologia a diferentes verticais de negócio. Ok, hoje nós vamos bater um papo aqui com o Emerson Haag. Eu nem sei se a pronúncia correta é essa, eu vou pedir para ele falar para nós, mas o Emerson é um especialista em tecnologia e internet das coisas. Ele é o responsável técnico por quase todos os projetos no Grupo Virtuais e eu vou bater um papo com ele aqui sobre um tema específico que tem se tornado muito popular, que é redes privativas. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o Emerson. Emerson, se apresenta para nós aí, fala quem é você na fila do pão, no universo de IoT, no trabalho. Conta um pouco da sua história para nós, por favor. Muito boa tarde, PC. Obrigado pelo convite inicialmente. E falou certinho, Emerson Haag. Você tá bem correto. Bom, eu já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, desde a área de telecom, área de TI, né? E aqui no Grupo Virtuais já estou há 4 anos, 4 anos como responsável pela área técnica. E realmente esse assunto de redes privativas ele tem aí sendo bastante divulgado, né, principalmente nas mídias aí, bastante blogs falando sobre o assunto, e a gente aí está iniciando esse trabalho também aí com redes privativas, muitos outros projetos também que a gente acaba participando, mas realmente o redes privativas está dando o que falar. Muito legal. Explica para nós o que significa essa questão de redes privativas, porque o termo, embora ele para quem tem conhecimento de tecnologia, parece simples de entender. Mas eu imagino que o cliente final ou aquele que é o alvo desse tipo de projeto, muitas vezes ele não tem uma noção ou uma clareza do que significa isso, né? Você pode dar uma geral do que significa, o que significa ter uma rede privativa, né? Porque o nome leva a alguma coisa secreta, né, e tal. Mas é legal explicar o conceito que significa uma rede privativa, o que ela diferencia de uma rede das operadoras ou uma rede Wi-Fi, etc., para que fique claro para quem está assistindo, entendeu? Muito bom, muito boa pergunta. Hoje, a Anatel, ela liberou o que eles chamam de cardápio de frequências. Então, hoje nós temos algumas frequências que podemos utilizar em redes privativas que são diferentes da pública, onde as operadoras utilizam. E essa rede, tu não precisa gastar milhões como uma operadora gasta para te ter o uso dessa frequência. Então, a partir do momento que a Anatel liberou algumas frequências para serem utilizadas, tanto no agronegócio, quanto em indústria 4.0 e alguns outros nichos específicos, que ela determina algumas frequências, tu pode ser o detentor dessa frequência e poder utilizar, por exemplo, o sinal LTE, que é o mesmo sinal 4G que tu utiliza no teu celular, como uma rede privativa sua, exclusiva sua. Vai um SIM card seu. E só participa daquela rede, só entra naquela rede, só tem acesso àquela rede as pessoas com quem você fornecer o seu SIM card. Então, ela é uma rede privativa principalmente por isso, porque a partir do momento que só você tem o SIM card daquela rede, a rede é só sua. Ah, entendi. Assim, na verdade funciona como se fosse uma mini operadora minha, né? Cara, eu tenho o meu chip aqui e só quem tiver esse chip ou quem eu der um chip desse é que vai conseguir acessar o mesmo circuito que eu, o mesmo, né, as mesmas aplicações e dispositivos que estiverem aqui dentro. É isso, né? Exatamente. Um exemplo muito clássico hoje no agronegócio. Em muitos locais do agro, as operadoras não chegam com um sinal até esses locais. Então, um exemplo, eu preciso ter sinal
no meio do campo para mim poder falar no WhatsApp com os meus colaboradores, por exemplo, né? A gente pode proporcionar, ou quem trabalha com redes proativas levanta toda uma infraestrutura, não tão grandiosa como de uma operadora, porque tu vai trabalhar num local até menor, né, cobrindo uma fazenda, por exemplo, e esse mesmo SIM card a gente vai poder falar no teu WhatsApp, então se comunicar com os colaboradores dentro da própria fazenda, externamente, se quiser. Tu pode usar esse mesmo SIM card lá no teu trator, na tua colheitadeira, e todos aqueles dispositivos que estão naquela rede são operados e controlados internamente. Então só vai sair para a internet se tu quiser, vai ter a segurança que todo um SIM card pode ter. Então, mesmo que alguém consiga identificar a tua rede, não consegue acessar porque só vai acessar quem tiver o SIM card dentro da sua rede. Então, além de ser muito seguro, funciona na mesma frequência do LTE 4G que a gente trabalha hoje. E também possibilita o 5G. Mas, principalmente para agro, ainda o 4G vai suprir por muito tempo. Isso é muito legal, cara. Eu entendi que o conceito é como se fosse eu tivesse uma mini operadora minha, né? Eu tenho uma rede aqui que eu que mando, eu que determino os níveis de segurança que eu quero, eu que determino quem vai acessar o quê. Exatamente. E ainda por cima eu ainda restringo mais, porque só quem tiver o meu SIM card aqui, o meu chip, é quem vai acessar tudo isso que eu determinei. Exato. Agora, a gente tem ouvido falar muito, né? Como o termo se tornou muito popular, tá? As grandes operadoras falando disso, diversos integradores falando disso. Quais são as principais aplicações de redes privativas? Porque eu já ouvi cases de portos, por exemplo, né? Eu já ouvi cases, tem inclusive players da indústria fornecendo isso para a indústria. Na tua visão, quais são os principais segmentos de mercado que demandam isso e por quê, né? O que isso traz de benefício, entendeu? Além do agro que eu citei agora, principalmente no caso da cobertura, né, inexistência de cobertura e tu poder ter teus ativos, né, conectados a uma rede privativa, tem muito forte também a indústria 4.0, né, por um dos motivos que eu citei anteriormente, segurança, né, e a indústria 4.0, ela sim vai ser um grande avanço e o uso do 5G, porque muitos equipamentos, até mesmo na questão de robótica, utilizam uma latência muito baixa, que é o que o 5G consegue nos fornecer, um throughput alto e uma latência muito baixa. Então, hoje, a indústria 4.0 pode se beneficiar de um LTE privativo que um Wi-Fi dentro de uma indústria 4.0 não daria conta, né? Aí o 5G vem muito a calhar. Tu pode utilizar todos os benefícios do 5G na robótica dentro de grandes indústrias, por exemplo. Muito legal. Explicando, né, em termos menos técnicos, você está falando o seguinte: eu tenho um grande volume de dados, né? Exatamente. E é transmitido numa velocidade maior porque eu tenho baixa latência, é isso, né? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, para uma aplicação de indústria que precisa as máquinas enviarem informação, etc., ou precisa de monitoramento em tempo real para você mudar qualquer coisa ou reconfigurar, seria o ideal, porque a equipe interna tem total controle daquilo, não está dependendo de um agente externo, né, definir largura de banda ou alguma interrupção de sinal, qualquer coisa, porque está na gestão própria, é isso, né? Exato, e por exemplo, o Wi-Fi dentro da indústria 4.0, tu tem o risco de segurança que pode ser invadido, né? Tu tem o risco de as máquinas, se tiver algum problema de conectividade em si, porque o Wi-Fi não pode, muitas vezes não dá conta. Então, o 5G vai te trazer toda esse intervalo menor de comunicação, né, que seria a latência, né, o intervalo menor dessa comunicação, para proporcionar com que esses equipamentos trabalhem de uma forma correta, né. E outras aplicações que a gente tinha solicitado, portos, a gente já vê bastante coisa em portos, na área de mineração, né, a gente vê muita coisa. Na área de mineração até são alguns cases interessantes, onde os operadores em máquinas onde tem um certo risco, eles já conseguem operar as máquinas remotamente e os equipamentos estão lá em campo, lá na mineração, trabalhando, e o cara está num ponto específico lá no ar-condicionado dele, operando as máquinas à distância.
né? Então, a rede privativa ela vem trazendo aí diversos benefícios, né? Que até então não se tinha, né? Muito legal. Aqui é uma pergunta até para que todos consigam entender. Quando eu estou, como o podcast é sobre IoT, né? Quando eu estou falando de redes privativas, eu estou falando também de IoT, certo? Exatamente, exatamente. Conectar coisas, né? Sim. Então, assim, eu crio uma rede que ela é totalmente gerenciável, né? Utilizando um chip igual que eu tenho da operadora, só que sob total controle meu. Exatamente. Isso é bem legal, porque tem se discutido muito eficiência em diversos setores, né? A gente sabe que a indústria, por exemplo, precisa. O Brasil tem o 12º maior parque industrial do mundo e o maior da América Latina, e a competição é ferrenha, né? Com China, com Índia, com diversos países bastante industrializados. Então, quanto mais tecnologia se tiver, você ganha mais em flexibilidade, em escala, em controle, etc., em gestão, em assertividade. E me diz uma coisa, eu acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas ou das empresas que ouvem isso quer fazer. O quanto isso é acessível, né? O quanto um projeto de redes privativas é acessível para uma empresa de pequeno / médio porte, né? Porque se a gente estiver falando só de grandes empresas, a gente restringe muito, e aí, de novo, fica muito restrito a uma camada ali, né, de negócio, porque no agronegócio, como em todos os outros, a gente tem os grandes produtores, tem os médios produtores, os pequenos produtores, que todos têm a mesma dificuldade. Obviamente que alguns têm mais dinheiro, conseguem acessar mais outras soluções, mas todo mundo tem um problema de conectividade. Todo mundo tem um problema de largura de banda, né? Porque eu ouvi um caso recentemente, por exemplo, que um grande produtor rural aqui do estado de São Paulo, ele quer migrar todas as suas aplicações para a nuvem. Mas, embora ele queira fazer, o que chega de conectividade na propriedade dele não permite. Ele falou, olha, não, o que eu tenho de conectividade aqui não suporta as minhas aplicações diárias. Se eu for colocar tudo na nuvem, o risco de eu ficar sem acesso a nada é enorme. Então, do ponto de vista de custo, o quanto, na tua visão, é acessível isso para um pequena indústria, pequena e média indústria, pequeno e médio produtor agrícola e outros clientes que possam, né, enxergar isso como uma solução para o seu negócio, entendeu? Hoje, um dos principais motivos aí que tornou isso muito viável, como eu falei anteriormente, além das frequências disponibilizadas pela Anatel, onde o custo é muito, muito baixo, né, não onera, não tem um custo como a operadora teve que fazer todo um investimento ali milionário, muitas vezes, numa frequência, tu consegue solicitar para a Anatel um perímetro. Então, tu tem uma fazenda de X hectares, solicita para a Anatel aquele perímetro para usar aquela frequência específica, já tem um custo baixíssimo, que é a frequência. Outra coisa são os equipamentos chamados small cells. As small cells vieram com esse propósito disruptivo de não ser infraestruturas milionárias, que nem temos na operadora. Então, esse custo... Faz sentido, né? Se a gente quiser viabilizar para mais, né, camadas de negócio, faz sentido, né? Exatamente. Desculpa te interromper, pode continuar aí. Isso, as empresas que começaram a se atentar a esse nicho, então fabricaram equipamentos menores, não tão robustos, para justamente chegar nesse nicho do cara pequeno, do cara que tem uma propriedade pequena, uma indústria pequena, onde eu consigo, com uma small cell, que é o chamado nome do equipamento, proporcionar essa rede numa escala menor, com um custo muito menor. Então, com certeza, o pequeno, o médio, o grande terão aí a facilidade da rede privativa sem o ônus, né, daquele valor todo que uma operadora precisa para disponibilizar um sinal LTE, por exemplo, 4G hoje. Muito legal. O bom é que, assim, eu acho que isso deixa mais claro para as pessoas o que é, né, o que é isso, e de repente as pessoas têm uma visão
de algo grandioso, e a gente está falando de tecnologias que são bem comuns. Eu acho que o difere, pelo exemplo que você deu aí, o que difere muito isso de uma rede Wi-Fi é exatamente eu poder usar um chip, estar no meu celular, né, de uma maneira muito mais reservada, ou seja, eu protejo mais o acesso àquilo, porque é mais difícil mesmo, né? Exatamente. O Wi-Fi realmente ele já oferece, a não ser que o time de TI da empresa tenha muito conhecimento e consiga cercar diversas camadas de segurança, o que também pode trazer problemas de performance, né, etc. Mas o time tem que ser muito bom ou ter uma empresa trabalhando para garantir a segurança disso. Exato. E eu vejo que tem um mercado crescente aí mundial falando de redes privativas. Eu li uma matéria falando que nos Estados Unidos eles apostam primeiro na indústria, que as redes privativas devem crescer muito porque a indústria precisa se renovar. Em todos os lugares a indústria tem competido muito com China, Índia, né? Com os países que produzem, que têm mão de obra mais barata, que têm tecnologia e produzem para o resto do mundo. E isso traz benefícios, mas traz também malefícios, né? Veja agora que os países estão brigando aí, os Estados Unidos está tentando trazer para dentro de casa a produção de diversas coisas que ele levou para a Ásia e que agora estão causando problemas. E eu vejo no Brasil um campo enorme de possibilidades com relação a isso, né? E a internet das coisas ela tem cada dia mais penetrado em setores diversos, né, do mercado de negócios. E quanto mais as pessoas tiverem conhecimento disso, quanto isso se tornou estratégico para o negócio, melhor. E a gente está falando aqui de agronegócio e indústria, que são duas verticais extremamente importantes para a economia brasileira, que geram milhares, né, milhões de empregos que movimentam a economia de diversas formas. Então, trazer esse tipo de tecnologia para dar mais eficiência, para aumentar a escalabilidade, para trazer mais rapidez, para ajudar na tomada de decisão, etc., é fenomenal. E o que você acha, por exemplo, o que a gente pode ter de tecnologia chegando nos próximos anos que vai ou rivalizar com esse tipo de rede privativa do chip ou que pode trazer novos elementos para esse cenário? Porque se a gente está falando de conectividade e as operadoras têm buscado, vamos dizer assim, suprir o gap, mas o gap é muito grande, né? Então, os custos são altos, os investimentos são altos. Tem aí o Elon Musk com a sua Starlink também buscando reduzir o custo para também reduzir a barreira de entrada. Como é que você enxerga nos próximos anos essa questão não só da penetração de implementação de redes privativas da forma que você descreveu agora aí, com chip próprio, segurança, mas como é que você enxerga, sei lá, um Wi-Fi 6, se vai competir com isso, se complementa, né? Como é que as diversas tecnologias existentes de conectividade se complementam num projeto como esse de redes privativas, por exemplo? Porque se nós formos olhar, no agro utiliza-se mais de um tipo de conectividade, né? Você tem satélite, tem LoRa, tem o LTE, como você citou, e provavelmente na indústria também, porque a indústria tem, sei lá, medição de luz inteligente, que também usa outras tecnologias. Como é que você enxerga esse arcabouço de diversas tecnologias com a chegada de novas? O que isso traz de benefício e de risco para o mercado, na tua visão? Na minha visão, eles são todos complementares, né? Que nem tu citou agora há pouco o LoRa. O LoRa, ele chega a ser complementar em todos os aspectos, tanto na parte, se tu for olhar a indústria 4.0 ou até mesmo na área rural. Na área rural, tu pode ter ali os teus dispositivos, os teus tratores lá, todos utilizando LTE. Mas eu quero fazer, por exemplo, um monitoramento bovino. Eu não preciso colocar um SIM card em cada boi. Eu posso simplesmente utilizar uma tecnologia LoRa e faz a mesma conectividade e tu tem as duas tecnologias trabalhando juntas. O Wi-Fi 6E, agora a Anatel está homologando o Wi-Fi 6E Outdoor. Então vai ser possível utilizar também fora do nosso ambiente interno, né? Que também vai ser complementar a redes privativas.
Então, todas essas tecnologias, eu vejo que elas vêm para somar e qualificar, né, a nossa conectividade em locais que muitas vezes, como na indústria, até podem ter conectividade. Não tem uma falta de conectividade, mas o fato dela ser privativa, né, para a indústria, ela traz um grande benefício, não é uma falta de sinal de cobertura como no agro. Então, todas essas tecnologias, elas vêm para somar e elas juntas, uma melhor ainda a outra porque elas se complementam, né? Então, tudo isso que vem surgindo hoje no mercado, eu vejo com muitos bons olhos no sentido de uma complementa a outra. Muito legal. Cara, me diz uma coisa. Você acha que falta, e provavelmente é isso, falta chegar informação na ponta, por exemplo, para esse pequeno e médio produtor? Porque o grande produtor ou o grande industrial, né? Industriário, ele tem acesso à informação porque os grandes players vão visitá-lo, vão fazer oferta para ele, vão levar proposta de projetos, às vezes para problemas que ele nem sabe que tem. Mas como é que você acha que poderia chegar essa informação de uma maneira mais clara, como você explicou diversos aspectos aqui que simplificam o entendimento da tecnologia, para o pequeno produtor, médio produtor, para a pequena indústria, média indústria, para que eles possam também ter clareza de um problema que às vezes eles acham que nem tem, mas passa-se a enxergar que é um problema quando eles conseguirem ter a consciência do quanto eles estão perdendo em não ter isso, né? Porque hoje eles já operacionalizam de alguma forma, mas se tiver isso, aumenta a escala, aumenta a flexibilidade, aumenta a segurança, aumenta a assertividade, etc. Na tua visão, o que o mercado, a indústria, nós precisamos fazer para levar ao conhecimento dessas camadas do negócio, para eles começarem a ter também um nível de consciência e falar, pô, não tinha pensado nisso, né? Uma rede privativa na minha indústria, isso pode me trazer quais benefícios? Ou mesmo o médio produtor, que em termos de número, a gente está falando, o Brasil é muito grande, é um país de dimensões continentais e tem mais de 5 milhões de produtores rurais. Então, num setor que, segundo dados do IBGE, cerca de 72% dos produtores rurais ou não tem internet ou tem internet muito precária. Então a informação não chega, né? Já falta talvez a consciência para pesquisar esse tipo de coisa, a informação não chega lá do jeito que deveria chegar, ou né, no mesmo nível que chegam nas grandes cidades. Como é que você acha que o mercado, e eu vejo que está aumentando o interesse, o pessoal está criando mais informação, mas que iniciativa você acha que poderiam os players do mercado como nós tomar para levar mais conhecimento para a ponta nesse sentido e as pessoas começarem a olhar, falar, pô, esse projeto poderia me ajudar, entendeu? Uma das ações é isso que a gente está fazendo nesse exato momento, né? Que eu acho que é falar sobre, né? E divulgar sobre. E esse foi o bate-papo com o Emerson Hag sobre um tema super interessante, que é redes privativas, que tem se tornado um tema muito falado ultimamente em diversos veículos. O tema tomou importância em função dos benefícios que ele pode trazer para setores como o agronegócio, como a indústria 4.0, por exemplo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, dá um like, comenta que isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você achar que tem alguém que você conheça que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha o conteúdo com essa pessoa, que isso talvez possa ajudar a resolver algum problema que essa pessoa tenha de negócios na empresa onde ela trabalha ou na sua própria empresa, seja ela do agro, da indústria ou de outro setor que possa vir a se beneficiar do uso de redes privativas. Tá ok? Um abraço e fica com Deus.